Balanço que eu faço é positivo, né? O início de um mandato, de um novo mandato, nunca é fácil. Mas quando a gente olha para trás e vê os percalços que nós passamos, aquele início com a pandemia atacando de maneira agressiva a economia, né? Nos municípios, no país como um todo, os desafios até de recuperação da questão da saúde mesmo e recuperação pós-pandêmica da educação, isso falando daquele início de mandato, o primeiro ano por completo, vamos assim dizer, a gente percebe que a gente conseguiu avançar bem. Nós criamos aqui em Nova Lima um plano de recuperação socioeconômica com uma série de ações por essas diversas áreas, né? A área do desenvolvimento econômico, para dar um apoio, um fôlego para o micro e pequeno empreendedor, na área da educação, para retomar e acelerar o processo de aprendizagem no tempo perdido no momento que os alunos não estiveram dentro de sala de aula. Tivemos também o aspecto cultural também, uma classe que foi fortemente atacada, principalmente sob o olhar econômico. O município, em parceria, né, com a Associação Comercial, com a CDL, conseguiu, né, vamos dizer, essa parte que é muito sufocada, que é o pequeno, médio empreendedor, superar esse momento difícil. Um ponto marcante que a gente pode citar aqui, que tem um reflexo direto na geração de emprego e na economia local, foi a instituição da tarifa única do transporte público municipal de R$2. A gente tinha tarifas aqui, Nova Lima é um município com um território extenso, muitas vezes um cidadão que sai da região de Honório Bicalho para ir para o Jardim Canadá, ele tem que pegar 2 ônibus e passagens que eram de R$ 5,85 e pegava 2 ônibus e a partir daí a gente com a tarifa única de R$2 e com um processo de integração onde ele pode descer de um ônibus e passar para o outro dentro de um período de 2 horas, a gente teve claro, afetou diretamente no bolso do cidadão, mas também do empresário, aquele que contrata em Nova Lima, que gera emprego em Nova Lima. Isso incentivou que essas empresas, né, contratassem mão de obra local. No ano passado também nós iniciamos o nosso programa Carreiras Tec Mais, que é o maior programa de qualificação técnica da história da nossa cidade. São mais de 700 jovens matriculados em 11 diferentes cursos técnicos. Os melhores parceiros que a gente pode ter, Senac, Sebrae, Senai, e são variados os cursos que estão alinhados com as vocações econômicas da nossa cidade, como, por exemplo, retomamos com o curso de enfermagem. A área da saúde é uma área que tem se desenvolvido muito e potencializado aqui na nossa cidade. Cursos técnicos como mineração, que também tem uma veia muito forte na história da nossa cidade, e outros, como administração, programação, um olhar para o futuro da tecnologia. Esse programa Carreiras Tec Mais é motivo de muito orgulho, né? A gente saber que a gente está investindo na mão de obra, na formação da mão de obra nova-limense. A gente quer garantir que os empregos que são gerados em nossa cidade, que essas vagas sejam ocupadas por nova-limenses. Então, um balanço positivo, tentei buscar algumas coisas que retratem isso, e há ainda muita coisa a ser feita, olhando para o futuro, olhando para frente, continuando, né, esse processo de qualificação, de capacitação, e também numa busca constante que o município tem por diversificar sua economia e fomentar também o empreendedorismo local. O plano diretor está na reta final da etapa que compete à prefeitura. Então, a gente avançou em discussões territoriais, reunimos as comunidades nas diversas regiões, Macacos, Jardim Canadá, Honório Bicalho, Centro, Vila da Serra, para que houvesse uma participação efetiva da população no processo. Isso foi muito positivo. A partir desses diagnósticos, realizamos audiência pública, já tivemos duas, se não me engano, audiências públicas, e a Gorsex, que vem conduzindo isso, trabalha agora na elaboração de uma minuta, né, do que seria um projeto de lei dentro de tudo que foi colhido de informação, para que a gente, mais uma vez, coloque em discussão junto à sociedade, através de audiência pública, e a expectativa nossa é que, no final de junho, a gente protocole o projeto de lei de revisão do plano diretor, que é fundamental para o futuro da nossa cidade, na Câmara Municipal, para que ele tramite no devido processo legislativo.
mas foi algo que avançou bem, né? A Secretaria Municipal de Política Urbana, que é responsável por tocar esse projeto, trata esse como um projeto prioritário do nosso governo, e acredito que esse objetivo vai ser cumprido dentro do estabelecido, que é a metade desse ano, de protocolar na Câmara, para que, claro, os vereadores também possam participar do processo, contribuir, debater. Nova Lima tem um desafio enorme que diz respeito à mobilidade urbana. E é um desafio que a gente não tem uma solução de um dia para o outro, né, de um estalo de dedo, de curto prazo. E é algo que a gente vem trabalhando fortemente nesse sentido. Nós temos hoje uma única rodovia que dá acesso à capital, que conecta Belo Horizonte, não só a Nova Lima, mas também as cidades da nossa região, as cidades vizinhas de Raposos e Rio Acima. E nós desenvolvemos, né, um plano de mobilidade urbana que contempla diferentes intervenções viárias, cada uma está num estágio, mas que vão avançar significativamente nesse aspecto de mobilidade. Posso aqui citar algumas. A primeira delas é o asfaltamento da estrada que liga Nova Lima a Sabará, que mais do que ligar Nova Lima a Sabará, significa também uma conexão com a região nordeste de Belo Horizonte, e mais ainda, uma conexão com a BR-381, a 262, né, que ela tem um momento que ela se sobrepõe, passando por Sabará e Caeté, consequentemente. Então desafoga hoje quem precisa acessar essas regiões, quem precisa ir para o aeroporto de Confins, para a região hospitalar em Belo Horizonte, necessariamente passa pela MG 030, pela região ali do Vale do Sereno, com Belvedere. A estrada que liga Nova Lima e Sabará, que é uma estrada já existente, já utilizada, o asfaltamento vai levar melhores condições. Esse é um convênio que o município assinou com o governo do estado, repassando o recurso para a obra para o governo do estado executar. O governo do estado já realizou a licitação, já tem a empresa vencedora, já transcorreu os prazos e já obteve as licenças ambientais necessárias e está a ponto de bala agora para o governador dar ordem de serviço. Então, agora o que falta é isso. É ordem de serviço, a empresa entrar, e isso deve ocorrer agora muito próximo. E qual que é a previsão de prazo para execução? É uma obra que eu imagino que deve durar algo em torno de um ano e meio, sabe? Não é também, são, se não me engano, 12 quilômetros. O fato positivo é que essa obra, como já foi iniciada lá atrás, ela já tem uma primeira parte de terraplanagem feita. É claro que são necessários alguns ajustes, mas isso facilita. É uma estrada que, apesar de ser de terra, hoje ela está em boas condições. O que a gente quer oferecer é melhorias, né? Outro exemplo também, que a gente tem discutido muito, diz respeito a essa região específica lá da divisa de Nova Lima e Belo Horizonte, que é praticamente um caos para quem deseja entrar ou sair da cidade nos horários de pico, sejam eles os belo-horizontinos, os novalimenses, os raposenses ou reacimenses. E a gente precisa encontrar uma solução para isso. Nós temos trabalhado em duas frentes de discussões. Perdão, na verdade, três. Uma depende exclusivamente do município, que é uma via paralela à MG30, a partir da barreira da estação da Polícia Militar Rodoviária, onde ela sobe, é uma via que sobe à direita e sai já lá no Belvedere. Essa via, nós já estamos na fase de projeto executivo dela para conseguir licitar. Essa, de fato, é a mais simples, porque ela depende exclusivamente do município de Nova Lima, e nós estamos avançando sobre ela. Mas tem também duas discussões que dizem respeito àquela região ali do Vila da Serra, que são muito importantes. A primeira delas é a discussão do leito da antiga linha férrea. Existem diferentes movimentos, tem aqueles que defendem a questão da mobilidade urbana, tem aqueles que defendem o desejo de um parque linear e aqueles que defendem também a preservação do leito da linha férrea para, quem sabe, uma utilização turística futura, uma conexão com Inhotim. O que Nova Lima defende é conciliar esses projetos, o que a gente entende que é possível no estudo preliminar que nós já fizemos. Ou seja, o compromisso que nós estamos assumindo junto à Prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito Fuad está alinhado nisso, é de encontrar naquela antiga linha férrea uma solução de mobilidade conciliada com um parque linear que não permita o adensamento nas áreas lindeiras a essa região. Se adensar mais, o problema vai se agravar. Então, o que a gente quer é garantir que ele tenha uma solução de mobilidade
que a gente crie espaços de lazer, de caminhada para as pessoas que ali residem, e é possível ainda preservar o leito da linha férrea para, quem sabe, uma utilização futura. A mobilidade está diretamente ligada à qualidade de vida, desenvolvimento social e econômico, geração de emprego, né? E esse é um grande desafio que é uma cidade como Nova Lima. Tem uma economia pujante, uma cidade que está crescendo, uma cidade territorialmente grande, uma cidade com riquezas naturais e boa parte delas preservadas, né? Mas para ter esse olhar para o futuro é imprescindível esse planejamento, ainda que essas soluções não aconteçam de um dia para o outro. A administração municipal ela tem buscado desenvolver programas que contribuam nesse processo de diversificação econômica, seja desde o processo de qualificação da mão de obra, como a gente citou aqui, como nós vamos lançar agora, no próximo mês, a primeira escola de programação em robótica. Esse é um olhar para a diversificação econômica a partir da tecnologia e da inovação. A gente tem também o Inovatec, que é um programa direcionado para startups com financiamento por parte do município, né, a partir do Fundo Municipal de Inovação, para esse surgimento de novas empresas de tecnologia. A gente aposta muito nisso, a gente entende que a tecnologia, a inovação, a programação é o emprego do futuro, né, e o nosso governo acredita muito nisso. Mas, em paralelo a isso, nós temos desenvolvido outros projetos, como, por exemplo, o Banco de Áreas. O nosso Banco de Áreas, hoje, o município não é o principal proprietário de terras na cidade. As mineradoras têm essa maior concentração e a CESUL também, que é um grande projeto de desenvolvimento urbanístico, né? E o nosso Banco de Áreas ele tem o objetivo de sentar junto a esses proprietários e discutir qual o futuro nós vamos juntos, em parceria, o município destinar para essas áreas, qual o interesse. Por exemplo, a AngloGold tem um grande interesse em desimobilizar, né, em vender áreas, é uma grande proprietária de terra. Qual destinação nós vamos dar? É habitação social? É geração de empregos através da atração de novos investimentos? E esse banco de áreas ele é fundamental num processo de diversificação econômica que a gente tem iniciado a partir da cadeia da mineração. O que quer dizer isso? Na própria cadeia da mineração existem fornecedores que atendem não só a mineração, mas diversas outras áreas e que hoje estão, por exemplo, em São Paulo, em outros estados, em outras regiões do país e que podem vir para Nova Lima, ter um benefício logístico em relação à mineração e aqui vão se instalar para perpetuar, atendendo outras áreas no seu segmento, né? A ideia nossa é cruzar esses fornecedores, essa cadeia da mineração, com o nosso banco de áreas e utilizar da própria mineração para diversificar a economia na nossa cidade. Estive recentemente com o pessoal da Bravo, o cenário tem avançado e eu acho que ele avança em dois braços. Um é o braço do licenciamento da fábrica, que é um processo que está sendo discutido pelas nossas secretarias de Política Urbana e Meio Ambiente, junto com as secretarias do Estado, né? Então, até pelo fato de ser algo novo, há essa discussão se é um licenciamento que cabe ser realizado ao município, se é um licenciamento do Estado. Então, isso tem avançado no desenho desse licenciamento ambiental. E o outro braço, que a Bravo, claro, tem se responsabilizado e que tem avançado é na atração dos investimentos. Já existem hoje parceiros para aportar recursos no projeto e a gente tem uma expectativa muito grande que se viabilize e se torne realidade. Os nossos compromissos, claro, enquanto municípios estão mantidos, né, nós temos lá, e das poucas áreas que o município tem, né, nós temos uma reservada para esse projeto, nós temos também os compromissos estabelecidos no protocolo de intenções reafirmados. Um deles diz respeito exatamente à qualificação da mão de obra, onde a gente tem trabalhado fortemente e se disponibilizado a alinhar as trilhas de formação à necessidade de uma indústria desse porte, né? E acho que isso tem avançado. Recentemente, novos estudos colocaram Nova Lima como a cidade de maior renda per capita do país, né? Uma posição que já havia sido afirmada no passado e foi reafirmada. Primeiro que é importante esclarecer, às vezes as pessoas citam que a Nova Lima é a cidade mais rica do país. Na verdade, isso é a cidade com a maior concentração de ricos ali,
com base no imposto de renda, né? Isso não reflete necessariamente que é a cidade que mais arrecada proporcionalmente. Essa não é a realidade, mas há essa distorção. Mas eu tenho defendido muito que, para mim, para o conceito nosso de governo, a cidade rica não é aquela que tem a maior quantidade de rico, é aquela que não tem a pobreza. E por isso nós estamos desenvolvendo políticas sociais de enfrentamento à pobreza essenciais aqui no nosso município. Nós vamos apresentar agora um programa municipal de transferência de renda para pessoas em situação de extrema pobreza um programa de renda municipal, a remodelação dele, para atacar fortemente aqueles que mais precisam e garantir que um percentual mínimo do nosso orçamento seja destinado para acabar com a pobreza da nossa cidade. Um município que se destaca por sua arrecadação, sim, e também por ter uma alta concentração de ricos e com uma qualidade de vida, não pode ser um município que ainda existem situações graves de extrema pobreza. E essa é uma realidade que muitas vezes fica invisível, não ao nosso governo, que está trabalhando para atacar fortemente isso e garantir que aí sim, Nova Lima vai ser a cidade dos ricos, não pela quantidade dos ricos, mas por não ter pobreza aqui em nosso município.